a vez, para que possamos orar, antes de iniciar a palavra. Oração nunca é demais. Pai, nessa manhã nós queremos agora ouvir a Tua palavra e queremos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Por isso, todo bloqueio mental, toda resistência do nosso coração, tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua voz e de discernir o que o Senhor quer falar com a gente possa ser removido. Nós queremos aprender cada vez mais e nos tornarmos semelhantes ao Senhor. Essa é a oração que eu faço, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Meus amados, eu queria trazer uma mensagem simples para o coração de vocês, que o Senhor colocou no meu coração durante essa noite, e eu queria compartilhar algo da parte de Deus para você, nessa manhã, para que você possa ser edificado. Então eu queria que você prestasse atenção nessa mensagem, de forma simples, mas de Deus para o nosso coração. Queria antes fazer uma introdução e levar vocês a um pensamento. Nós sabemos que todo pensamento, a inteligência, olha para mim, ele é tido como o pensamento grego, né? A inteligência surgiu na Grécia. Os pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, eles tinham essa virtude de pensar, de concatenar ideias. O Pedrão Fundo está alto. E era uma virtude da Grécia. Depois nós sabemos pela história que virou um período greco-romano, porque Roma tinha força de poder e a Grécia tinha força da inteligência, e de certa forma os romanos não conseguiram dominar essa inteligência, a linguagem. Ficou o período greco-romano, embora a força nós sabemos que é romana e a inteligência é grega. Antes a gente sabia que os pensamentos, as ideias, era por parte de um pensamento voltado a uma crença. Como assim? Era mito. Tudo funcionava com base no mito, na mitologia. Então, uma ideia para a gente poder entender. Pelo mito, a gente pensava lá, eles pensavam que quando havia um raio batendo, era quem? Zeus, destacando a sua fúria. Quando havia um trovão, o pensamento era que Thor estava batendo seu martelo. Até que algumas pessoas começaram a pensar, e pensar é importante. Fala comigo assim: pensar é importante. Até que alguns homens começaram a pensar e questionar. Primeiro foi Tales de Mileto, primeiro homem a questionar. Segundo foi Heráclito, são os pré-socráticos, antes de Sócrates. E eles começaram a questionar o pensamento. Por que então, quando tem um raio, é Zeus ficando nervoso? Por que então, quando tem um trovão, é Thor batendo um martelo? Não pode ser uma ação da natureza. Então houve um questionamento, houve um pensamento, e aí então desencadeou o pensamento que nós vamos ter de Sócrates depois, a filosofia, o pensar, o olhar. E a mitologia foi deixada de lado quando homens começaram a pensar. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com tudo que eu quero tratar com vocês aqui hoje, sobre a questão do pensamento, sobre a questão da reflexão, porque através da reflexão nós vamos conseguir chegar a um objetivo, num ponto final. Por gentileza, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Então, quando você começa a pensar, você começa a concatenar ideias, você vai descobrindo algumas percepções importantes para a vida. Pegando uma perspectiva filosófica, eles começaram a pensar e descobriram que muita coisa que eles criam não era conforme uma verdade, era sim baseado no achismo. Agora, olhando na perspectiva desse texto, a gente vai ver algo interessante. Eu preciso ler com você, para depois a gente construir algumas ideias acerca do texto. Se tiver um marca-texto aí, você vai marcando os pontos importantes, eu vou destacando com vocês. Amém ou não amém? 1 Samuel diz o seguinte, capítulo 15, versículo 1. É um episódio em que Saul, ele recebe uma missão para poder cumprir, e ele acaba não cumprindo as suas obrigações e negligenciando aquilo que tinha sido ordenado de Deus, da parte de Samuel, para ele fazer. E a palavra de Deus diz o seguinte: disse Samuel, é importante você abrir para você conferindo. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Toda vez que a tua Bíblia fala assim, Senhor dos exércitos, está dando a referência que é Deus, aquele que governa todas as coisas. Castigarei Ameleque pelo que fez a Israel,
ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois agora, e fere Ameleque, e destrói totalmente a tudo que tiver. Nada lhe poupe, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Talaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul os amalequitas desde Ávila até chegar a Sul, que está de fronte do Egito. Versículo 8: tomou vivo Agag. Fala comigo assim: tomou vivo Agag. Começou a desobediência aqui. Rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível eles destruíram. Versículo 10: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me. Entenda uma coisa: a palavra de Deus, a Bíblia escrita, para que nós tenhamos ela aqui, a linguagem tem que ser humana, então não é angelical. Então quando a Bíblia fala assim, e o Senhor arrependeu, os pés do Senhor, as mãos do Senhor, não é figurativo. Amém ou não amém? Deus não tem pé nem mão, Deus é espírito, e Deus não se arrepende. Não há nada que Deus fale que Ele volte atrás do que falou. A expressão da palavra aqui para nós é para que nós possamos entender que Deus entristeceu pela desobediência. Ficou claro isso? Então quando alguém fala: pastor, mas você fala que seu Deus não arrepende, está escrito na Bíblia que Ele arrepende, mas é uma figura de linguagem, é para que você possa entender. Então veio a palavra do Senhor Samuel dizendo: arrependo de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Deus aqui está contrariado com Saul, porque ele não cumpriu a obrigação que ele havia imposto. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul e então lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este dos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço. Saul, você falou que cumpriu a palavra que o Senhor havia mandado, mas estou escutando umas ovelhas com um balido, um barulho aqui, tem barulho de bicho, que é isso aí que está acontecendo? Versículo 15: respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, o teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: pode falar. Versículo 17: prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este a caminho, diz: vai, e o que, queridos? E destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los, porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pela qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. Versículo 22: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Fala comigo assim, querido: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros.
Aí o texto diz o seguinte: porque a rebelião é como o pecado e feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e cultos aos ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para não seja mais rei. Versículo 24: então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Versículo 26: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não seja mais rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Para ficar claro esse texto, e não ficar perdido, para a interpretação dos irmãos, é o seguinte: esse texto é um texto que está retratando a situação da seguinte maneira: Saul, ele é posto como o rei porque era uma vontade do povo. Antigamente sobre Israel não existia rei, existia juízes, mas aí o povo começa a clamar a Deus para que estabelecesse um rei sobre o povo de Israel, e Deus assim então permite que o povo então escolha um rei sobre eles. Certo episódio, está Saul mais seu pai, e uma das mulas foge e acaba tendo contato, um conhecimento com o povo de Israel, e é nesse intervalo que o povo está querendo um rei. E Saul era de boa aparência, forte, tipo Ramon, assim, fortão, bonitão, e então o povo encanta com a aparência de Saul, que era de ombros largos, forte, e acredita que aquele cara seria a peça principal para ser um rei sobre Israel. E assim acontece. O profeta Samuel então resolve colocar Saul como rei sobre Israel, o abençoando. E o que acontece é que as coisas estão caminhando de forma certinha. Só que chega um certo episódio que o Senhor dá uma ordem através do profeta Samuel, porque Samuel é usado como boca de Deus para falar e dar mando e desmando, e Saul então desobedece a palavra de Deus. A palavra é objetiva: vai até o povo amalequita, mata todo mundo, filho, velho, adulto, idoso, mata todo mundo, os animais, tudo. Essa foi a ordem do Senhor. O que ele fez? Chegou lá, viu as ovelhas, viu o gado, tudo gordo, poupou quem não deveria poupar e trouxe também os animais. O profeta Samuel, angustiado, porque Deus já havia revelado para ele o que havia acontecido, mesmo antes de encontrar Saul, ele então fica angustiado a noite toda e procura Saul pela manhã e interroga Saul: oi Saul, estou ouvindo, cara, um barulho aqui de gado aqui no seu quintal, o que é isso? Aí Saul, ao invés de assumir a responsabilidade, e fala comigo assim, arrepender, não arrepende, ele terceiriza a culpa dizendo: não, isso aí foi o pessoal que trouxe, não foi eu não. Aí Samuel, como boca de Deus, fala com Saul: Saul, o negócio é o seguinte, cara, Deus te deu uma ordem para você cumprir, e você descumpriu a ordem. Aí Saul fala: não, mas eu trouxe para poder ofertar um sacrifício ao Senhor. Aí Samuel complementa dizendo o seguinte: olha, a partir de hoje, por causa da sua desobediência, porque melhor é obedecer do que o sacrifício, Deus ele acaba de cortar você, você não faz mais parte da ação do reinado sobre Israel. Saul então fica ali com raiva, contrariado. Samuel lança a palavra, sai de cena, ele segura na orla, rasga o manto de Samuel, e Samuel fala: assim como você rasgou o meu manto, o Senhor a partir de hoje está tirando você do reinado. Está sendo claro até agora? O que isso tem a ver? Isso tem a ver, nesse texto, uma revelação muito interessante, porque até agora você não percebe que Saul se arrependeu. Ah, pastor, mas ele pode ter arrependido depois. Não, ele não arrependeu. Ele demonstra um coração de não arrependido, porque ele deveria nessa situação, assim como Davi fez quando matou Urias, ter arrependido. Não, eu pequei mesmo, foi eu que trouxe as ovelhas, foi eu que mandei trazer, mas não, ele não se arrepende, ele joga a culpa para outras pessoas. E aí o que acontece é que 1 Samuel, vai comigo, 1 Samuel capítulo 28, ele faz algo totalmente pior. Ao invés de ter ficado nisso e ter buscado um arrependimento, ele faz algo assim que é inaceitável para aqueles que conhecem a Cristo. Porque entenda uma coisa: para aquele que não conhece a Deus, não sabe das palavras do Senhor, qualquer atitude é passivo de não responsabilidade. Mas aquele que conhece a palavra de Deus, tem temor de Deus, conhece o Espírito Santo e toma algumas atitudes, ele é passivo de culpa. E Saul, ele pode ter todo defeito,
Mas ele conheceu, ele teve experiência com Deus, porque ele estava caminhando um certo dia lá, indo de encontro aos profetas, e até usado pelo Espírito Santo ele foi. Diz o texto que ele até revelou. Quem lembra disso no texto? Levanta a mão para me ver. Agora, 1 Samuel capítulo 28, do versículo 1, diz o seguinte: sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra quem, queridos? Israel. Saul foi rejeitado, mas não tinha saído do posto ainda, estava como rei. Sucedeu que aqueles dias, que juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quando pode o teu servo fazer. Diz Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo o Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e o quê? Os adivinhos. Olha onde Saul está indo agora. Saul está caçando agora o quê? Cartomante, médios. Tipo assim, é uma prática oposta à prática da verdade. Versículo 4: ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor o quê? Não lhe respondeu, porque foi o que o Senhor tinha dito para ele: eu distanciei de você, eu te rejeitei. Só que qual que era a atitude que ele tinha que ter feito? Ter o quê? Permanecido, ter arrependido, e ele não arrependeu. Versículo 6: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Versículo 7: então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja o quê, queridos? Cara, eu não consigo ver isso aqui na prática acontecendo. O cara está procurando agora uma média, né? Uma mulher que mexe com cartomante, e o cara é um cara usado por Deus. Versículo 8: Saul disfarçou-se, Saul disfarçou-se e fez o quê, queridos? Vestiu outra roupa e se foi, e com ele 2 homens. É cálculo pensado. O cara pensou isso aqui. Presta atenção, o que ele fez? Ele vestiu uma roupa que não era roupa de rei e foi caçar uma mulher para poder ser uma cartomante, para revelar algo para ele, porque Deus não havia revelado nada para ele. Saul disfarçou, vestiu-se outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. De noite chegaram a mulher e lhe disse: peço que me adivinhes pela necromância e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que faz, Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Agora a mulher está jogando na cara dele: se você que tirou a gente lá. Ai. Aqui, porque me amarras ciladas à minha vida, para me matares. Versículo 10: então Saul lhe jurou pelo Senhor, ainda usa o nome do Senhor em vão, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir, quem, queridos? Samuel. Cara, Ramon, isso aqui não existe. O cara está pedindo para trazer a existência Samuel de volta através de uma consulta com o médium. E o cara é um rei de Israel, é o rei do povo de Deus. Versículo 12: vendo a mulher Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas o que vês. Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus com D minúsculo que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está volto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e fez o quê? Ato de adoração. O cara está indo totalmente contra os ensinamentos que ele aprendeu a vida todinha. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me revelastes o que devo fazer. Então disse Samuel: por que pois a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por intermédio, e ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi.
como tu não destes ouvido à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Ameleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. O Senhor entregará também a Israel contigo, nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel, e o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltou-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Esse texto aqui parece longo, que eu li para vocês, mas vai formar toda a ideia que eu quero expressar aqui agora através de alguns pontos. Então agora nós vemos um segundo texto que mostra que Saul fez o quê? Consultou médiuns. É a prova viva que de fato Saul não havia arrependido da sua primeira ação de desobediência e não tinha voltado ao encontro com Deus. O que isso tem a ver? Por que eu mencionei com vocês sobre o pensamento filosófico no primeiro momento, e agora estou mencionando a questão de Saul desobedecendo, fazendo o que é errado? Por que faltou nele? Faltou nele o quê? Uma reflexão, para uma levada de arrependimento. Faltou Saul, em algum momento da sua trajetória, voltar a rever que havia transgredido a palavra de Deus e arrepender. Agora nós vemos um segundo texto mostrando que Saul continuou com a sua insistência em desviar do caminho do Senhor. E eu queria, baseado nisso, aplicar alguns pontos para que a gente possa colocar na nossa vida. A gente viu Saul aqui agora, através do texto, seguindo uma direção errada, não tendo temor de Deus e sendo negligente nas suas atitudes. E eu queria falar com você o tema dessa mensagem. Fala comigo assim. A pergunta é, mais forte, a pergunta é: está dando certo? Então eu quero basear a nossa mensagem em cima dessa pergunta. A pergunta é: está dando certo? Primeiro ponto: está dando certo viver uma vida distante de Deus? Está dando certo distanciar cada vez mais da presença de Deus? Está dando certo? Vira para o seu irmão do lado e pergunta: está dando certo? Ah, como assim, pastor? Quando você não lê a palavra de Deus, que é a Bíblia, é um passo a mais de distanciar de ouvir a voz de Deus. Quando você deixa de congregar, de servir ao Senhor, é um passo a mais que você está dando para distanciar da presença de Deus. Quando você negligencia o tempo de oração, que seja de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 1 hora, é um passo a mais que você está dando para negligenciar e ficando cada vez mais distante de Deus. E a pergunta é: está dando certo? Está dando certo? Está funcionando? Viver uma vida distante da casa de Deus? Esse tempo todo de sofrimento, será que não é porque você está insistindo em algo, que você está vendo que as coisas não estão dando certo? Uma coisa é conhecer o nome de Deus, outra coisa é ser conhecido por Deus. É totalmente diferente. Uma coisa é saber quem é Jesus, ouvir através de um Instagram, de um vídeo, um pastor falando, alguém falando. Outra coisa é ter experiências com Jesus. E a pergunta é: está dando certo viver uma vida distante da cruz? Talvez você já foi convencido, você já entendeu sobre o que é salvação, você conhece a verdade, já compreende algumas coisas, mas até hoje você não firmou, até hoje você não se decidiu em Deus, até hoje seu coração fica, de certa forma, dividido entre servir a Deus ou servir a outras coisas. E a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã: está dando certo? Tem funcionado? Será que a frustração, a dor no coração, esse vazio não é voltado porque você está insistindo em uma coisa que não está dando certo? Quando eu falo isso com vocês nessa manhã, é aplicando a mim também, é aplicando à igreja. Cara, a pergunta é: está valendo a pena viver uma vida distante de Deus? Não estou cobrando aqui ou ensinando perfeição, porque ninguém aqui é perfeito. Nós não estamos num concurso de perfeição. Se você está sozinho, nós não estamos num concurso de perfeição. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, Henrique, é diferente. Perfeição não. Nessa matéria bruta aqui, você pensa besteira o tempo todo, eu penso besteira o tempo todo. Deu para entender? Nós não estamos num processo de busca de perfeição. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento em Deus, para que nós possamos aqui de um tempo morar com Deus lá no céu. Esse é o objetivo. Mas a pergunta é: tem funcionado? Tem funcionado viver uma vida distante de Deus?
Conhecer o nome de Jesus não é suficiente. Agora, viver uma vida com Jesus é suficiente. Conhecer o nome de Jesus não é suficiente e passivo de salvação. Agora, arrepender e fazer uma aliança, aí sim é passivo de salvação. A pergunta que eu quero te fazer hoje, assim como os filósofos fizeram quando começaram a discutir algumas coisas, está dando certo viver uma vida distante de Deus? Pastor, por que essa pergunta? Porque ela é passiva de uma resposta. E isso tem que ser feito uma introspecção. O que é? É eu começar a olhar para dentro de mim e ver se eu estou mais próximo de Jesus ou mais distante de Jesus. Quem está me entendendo essa manhã? Mateus capítulo 6, versículo 33 diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescidas ou acrescentadas. Então, a ordenança é muito simples. A gente precisa colocar em primazia primeiro o que, queridos? O reino de Deus, para que as demais coisas Deus tenha prazer em acrescentar na nossa vida. Jeremias 29, 13 diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando buscares pela metade, de qualquer jeito? Não, de todo vosso coração. O negócio com Deus é diferente. Deus ele não quer você pelas metades. Se você, olha para mim, se você que é ser humano, mortal, cheio de falha e defeito, quer ser o marido por inteiro, sua esposa por inteiro, por que Deus quer você pela metade? Ele não quer, não. Ou você é 100% de Jesus, irmão, ou você é 100% de Jesus. Não tem como você ficar dividido entre dois senhores. Ou há de agradar um e aborrecer o outro. Então a pergunta é: está dando certo viver distante de Deus? Está dando certo? Está funcionando? Será que esse vazio interno no coração não é porque você está distante de Deus e achando que está perto dele? E dizer para você uma coisa: o fato de vir na igreja não significa que você está perto, doutor, e quê? De Deus. Você pode vir na igreja e participar e talvez seu coração nem está aqui. Você pode vir na igreja e participar, ouvir canções e talvez o seu coração nem está envolvido naquilo que está acontecendo, preocupado com o que vai acontecer, com que hora vai ser o almoço, que hora o culto vai acabar. Olha aí. Segundo ponto, fala comigo assim: está dando certo? Está dando certo? Mais forte: está dando certo? Colocar o dinheiro como prioridade e ignorando sua saúde emocional? Numa outra perspectiva, está dando certo isso? Colocar o dinheiro como prioridade da sua vida e ignorando a sua saúde emocional. Você não tem tempo nem para você, nem para os seus filhos, nem para tirar um tempo de qualidade com Deus. Está funcionando? O que eu aprendo com você nesse segundo tópico aqui? Tem funcionado colocar o dinheiro em primeiro lugar? Tem funcionado abster de tempo de qualidade com a família? Tem sido uma troca justa ou um trabalho exaustivo? Irmãos, a gente precisa valorizar aquilo que de fato é permanente. Dinheiro não é permanente. Dinheiro é uma ferramenta que está na sua mão hoje e amanhã ela se vai. Agora, os momentos importantes em família e os momentos importantes com Deus, isso nunca sai da nossa memória, sempre fica eternizado, registrado na história. Dinheiro não. Dinheiro como uma ferramenta, ele é uma bênção, mas o dinheiro como o Senhor da sua vida, ele é uma maldição. Então a segunda pergunta: tem valido a pena colocar o dinheiro em primeira instância, abandonando a sua saúde emocional? Se você coloca essa vertente de pensar, de entender, você corre atrás do dinheiro, e como diz Salomão, um cara que teve muito dinheiro, ele disse que é como se fosse correr atrás do vento. Se vai, se esvaire. Uma crise que der na bolsa de valores, o dinheiro vai. Uma crise que der e não acontece não, a pandemia veio mostrar para nós que isso acontece. Então a segunda pergunta é: está dando certo? Tem funcionado? Colocar o dinheiro como primazia? Tem valido a pena distanciar de Deus e perder esse contato com as coisas de Deus, porque você agora está buscando em primeiro foco enriquecer?
A segunda coisa para a gente ganhar tempo aqui, o terceiro. Está dando certo a obsessão pela carreira e os relacionamentos negligenciados. Meu pai fala uma coisa interessante que eu aprendi para a minha vida. E eu sempre observo e vejo nessa perspectiva que de fato bate naquilo que ele sempre diz. Ele diz o seguinte, fala assim: Ravani, na vida funciona duas coisas. Ou você investe em enriquecer e ser bem sucedido financeiramente, ou você investe em construir a sua família. Porque os dois, é muito difícil você caminhar junto. Não estou pregando aqui miséria, quem está me entendendo? Estou dizendo o seguinte: ou você dedica a entender que vai ser uma vida financeira abastarda e talvez distante da família, do contato com a família, ou você faz o seguinte: tenta manter uma vida estável, equilibrada. Dentro disso eu falo estudo, capacitação, mas também priorizando família. A pergunta é: tem muita gente, cara, que é sucedido financeiramente, ganha aí 10, 15, 20 mil, mas no final da noite ele chega na sua casa, muito bonito, de porcelanato, chique, e ele faz o quê? Está sozinho. Quem está me entendendo, irmãos? E a pergunta é: tem dado certo negligenciar laços afetivos? Isso aqui inclui relacionamento com os pais, com a mãe, com o seu cônjuge. Tem dado certo? Tem funcionado? Porque no final o que vale mesmo são as lembranças. O que vale são os momentos importantes. Meu pai fala outra coisa interessante. Eu cito meu pai porque é o cara que tem como referência. Ele fala um outro detalhe interessante, é o seguinte: ele diz que no final o que fica registrado não é as férias na Disneylândia. O que fica registrado na mente da gente é a comida lá na roça. É o trem simples. Sim ou não? É ou não é, Léo? É o dia que você fez uma pizza lá, os meninos sujou. É isso que fica registrado. Estão trazendo para cá. Por que eu estou fazendo essa pergunta, se está dando certo? É para você pensar: tem funcionado? Negligenciar a sua família, os seus filhos, por uma obsessão pela uma carreira. Dizer para você uma coisa: você só é útil numa firma, numa empresa, até quando você está rendendo para ela e tem saúde. Porque o dia, meu irmão, que você perder a sua saúde, adeus e hasta lá vista e bye bye. Então priorize o que é importante para você. Amém ou não amém? Outro ponto interessante, e outra pergunta a ser feita, baseado nesse pensamento. Fala comigo assim: está dando certo? A pressão da perfeição tem funcionado? Você se cobrar para ser perfeito? Qual que é o valor, qual que é a moeda de paga quando você se cobra para ser perfeito? O que você ganha com isso? Irmãos, a gente é mestre em querer aparentar uma coisa que a gente não é perfeito. Eu começo falando do altar. Olha para mim aqui. Muitas pessoas que ocupam a posição de líderes espirituais, eles querem passar uma imagem de perfeito, de 100% certo. Deixa eu falar com você uma coisa: não é verdade. Se você olhar para mim, você vai ver um tanto de defeito em mim. Não é muito defeito mesmo. Você vai achar um tanto de coisa errada em mim. E se eu olhar para você, eu verei um tanto de defeito em você também. Então entenda uma coisa: está dando certo essa busca pela perfeição? Qual que é a moeda de troca que você tem recebido em buscar uma vida de ser perfeito, de aparentar uma coisa, sustentar uma imagem que não vale a pena? Eu falo isso porque, sabe por quê? Porque nós somos mestres em tentar agradar as pessoas e nos anular. De que forma? Tentando aparentar algo que nós não somos. Você foi criado numa cultura simples. Você é simples. Sua visão é simples, seu pensamento é simples. Mas é só encostar perto de alguém que aparentemente esboça uma vida superior que a sua, você tenta o quê? Até mudar seu jeito, seu comportamento. Por quê? Porque é passivo de que nós tentamos o tempo todo nos anular para tentar parecer ou aparentar algo para alguém. Eu lembro que na escola, cara, eu estudava a semana toda para a prova. É uma autossabotagem isso. Garrava nas matérias estudando, dedicava. Quando chegava na hora da prova, eu via o Bruno lá marcando as respostas. Cara, eu tinha marcado a resposta lá. Eu anulava a minha resposta para acreditar
na resposta que o Bruno tinha marcado. Então eu marquei B, mas o Bruno marcou C, mas eu estudei e eu acho que é B, mas não. Quem sou eu na fila do pão? Com certeza o Bruno está certo. Ia lá e marcava. Só dava errado. O que é isso? Não acreditar, senhor. A busca da perfeição. Quem está me entendendo, queridos? É interessante que 2 Coríntios fala sobre isso, né? O apóstolo Paulo, um dos mais tops que tem. E o que Deus fez com ele? Colocou um espinho na sua carne, para que ele lembrasse que ele era o quê? Fraco e dependente de Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí para animar esse negócio? Mas um outro ponto aqui para a gente encerrar. Está dando certo o culto à juventude e não a aceitação da maturidade? Tem funcionado? O culto à juventude é sempre como aquele pensamento de Peter Pan, é sempre menino, o resto da vida. Tem funcionado no casamento? Como é que está sido as coisas aí? Na empresa? Qual que é a imagem que as pessoas têm de você? De alguém sério ou de alguém passivo que não tem nenhuma expressão de palavra? Falou uma coisa, as pessoas não podem acreditar. Então, como sexto tópico aqui, de pergunta, de uma introspecção, tem funcionado? Esse comportamento de não assumir a maturidade, porque é interessante que a maturidade ela é assumida e ela é decidida, porque o apóstolo Paulo fala o seguinte: quando eu era menino, eu o quê? Eu pensava, eu agia como menino, mas aí chegou um certo tempo que eu decidi abandonar as coisas de menino. Está vendo que é decisão? E a pergunta é, tem dado certo? Não se decidir a assumir a postura lhe qual é cabida. Você está com 23 anos, 25 anos, mas até hoje as pessoas não botam fé na sua palavra. Você fala uma coisa e não falando uma coisa, é a mesma coisa, o mesmo peso. Irmãos, qual que é a ideia de hoje aqui? É te perguntar, tem dado certo? Tem funcionado? O de Saul foi não assumir a sua postura. A de Saul foi não assumir a sua responsabilidade de arrepender diante de Deus. E a nossa é, tem dado certo esses pontos? Tem funcionado? Por último, tem dado certo não aceitar que as coisas mudam? Tudo está em constante transformação. E se você não aceitar isso, você vai sofrer e definhando aos poucos. Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu e debaixo da terra. Então não adianta ficar sofrendo por uma coisa que não vale a pena. E a pergunta é, as coisas mudam, ou você aprende a se adaptar com a mudança, ou você vai ficar perdido. E a pergunta é, tem dado certo não se adaptar? O casamento acabou, tem mais de 10 anos, tem dado certo não se adaptar? Você sofreu uma situação no corpo, você tem que fazer uma cirurgia, e aí, enfim, tem dado certo não se adaptar? A questão é, ou nós nos adaptamos a ter uma mudança por completo, ou nós passaremos a mercê desse sofrimento perpetuamente em vida. Queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Talvez você olhe essa mensagem e pense, nossa, mas que coisa, né, senhor? Parece estar chamando a atenção, mas não é não. A Bíblia diz que o bom pai que ama o seu filho, ele corrige. E a palavra de Deus, ela vem sempre como uma exortação para a nossa vida, nos trazendo para o eixo. Irmão, Deus nos ama tanto, 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 que Ele corrige a gente, Ele nos ajusta, Ele nos eleva o nosso nível espiritual, físico, emocional. Então eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração agora, você que ouviu essa mensagem, e eu queria que você falasse com Deus. Deus, fala com Ele assim, Deus, Espírito Santo, me mostra aquilo que tem sido para mim uma barreira com o Senhor. Talvez você está aqui hoje nessa manhã, ouviu essa mensagem, e tem muita coisa que precisa, assim como em mim, precisa ser mudado. E a pergunta é que nós fazemos hoje para você: tem dado certo insistir em algo que não está funcionando? Talvez tenha uma mágoa no coração e há mais de anos, carregando o ódio de uma pessoa que te contrariou, e ela tinha razão para ter
ter feito isso, e você ficou com razão por ter guardado essa mágoa no coração. Mas a pergunta é: tem dado certo alimentar esse ódio no coração? Tem dado certo viver distante da presença de Deus? Você tem 10, 15 anos que você nunca foi numa igreja, nunca serviu a Deus, tem dado certo? Essas perguntas, elas precisam ser feitas e tem que ter uma resposta para elas. Então vamos orar nesse momento agora. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que sonda o coração, que conhece o interno, o íntimo do homem. Talvez eu me encontre aqui hoje nessa manhã, arrumado, perfumado, bem vestido, com um sorriso no rosto, mas só o Senhor sabe como está o meu coração. Por isso eu queria pedir ao Senhor nessa manhã, para consultar o meu interior e trazer uma resposta. Se de fato tem valido a pena eu caminhar na direção que eu estou caminhando. Deus, Tua palavra diz que o Senhor é Deus de amor, e o Senhor confronta, o Senhor traz alívio, mas também traz confronto, porque o confronto traz transformação. Então por isso nessa manhã, eu peço ao Espírito Santo, que é Deus, que encontre esse coração agora e dê as respostas necessárias. Será que de fato tem valido a pena viver distante do Senhor? Será que de fato tem valido a pena guardar uma mágoa no meu coração? Será que de fato tem valido a pena eu ter uma resistência contra servir ao Senhor? Deus vai revelando para nós, vai tirando o véu da resistência do nosso coração e trazendo a percepção. Nós entendemos que o que aconteceu com Saul foi porque ele não arrependeu. Ele conhecia o caminho da verdade, ele conhecia o Senhor, ele já havia ouvido a sua voz em algum momento, mas mesmo assim, ele não aceitou o arrependimento. Mas nós estamos aqui hoje nessa manhã, num culto racional. Agora são 11h56 e nós sabemos que Teu Espírito Santo está aqui nesse lugar. Por isso nós pedimos, Senhor, fale ao nosso coração, nos comovendo, nos movendo. Não queremos ser homens e mulheres emocionados, porque isso não traz transformação. Nós queremos ter a consciência que nós precisamos ter uma vida presa a Ti. Então por isso nessa manhã, se não for o Teu Espírito Santo, que outra coisa não consiga mudar esse homem, que seja somente o Teu Espírito Santo, porque palavras humanas são meramente palavras humanas. O apóstolo Paulo diz que a pregação e o ensino dele não era baseado no conhecimento, porque isso Sócrates conseguia fazer, porque isso Platão conseguia fazer, mas era baseado em poder do Espírito Santo, algo que a mente humana não consegue conceber. Deus, começa agora a quebrantar o nosso coração. Se existe alguém que hoje, nessa manhã, que precisa renovar uma aliança contigo, mudar a direção da rota, começar um novo caminho, toca esse coração agora. Se esse homem é resistente, o Teu Espírito Santo é muito mais forte do que a resistência dele. Se essa mulher tem resistência, medo, receio de assumir uma aliança contigo, o Teu Espírito Santo é superior a qualquer resistência humana. Então toca o coração, transforma, restaura, ressignifica, em nome de Jesus. Eu queria aproveitar nessa manhã e fazer um apelo. O que é um apelo? É te fazer um convite para assumir um compromisso com Jesus. Veja bem, não é com o pastor Ravani, nem com Neemias, nem com El Shaddai, nem com Tiago, é com Jesus. Nossa função é te aproximar de Jesus. A pregação é voltada a te aproximar de Jesus. Essa é a função da igreja, fazer um contato verdadeiro entre você e Deus. Então, eu queria fazer um apelo nessa manhã. Existe alguém que hoje está aqui nessa manhã e não tem compromisso com Jesus? Como que eu sei, pastor, que eu não tenho compromisso com Jesus? Vou te explicar alguns passos importantes. Se você não veio aqui na frente publicamente, não levantou a sua mão e não disse: eu quero receber Jesus na minha vida, você não tem um compromisso com Cristo. Porque esse ato é um ato bíblico, está escrito, a gente precisa confessá-lo publicamente. Então não pode ser um trem assim: eu tenho Jesus no coração, mas quando você fez isso? Não teve isso não, eu só aceitei no meu coração mesmo. Não, só é um ato verdadeiro quando você vai na frente e levanta a mão. Deixa eu fazer uma pergunta. Você quer casar com alguém, o que você tem que fazer? Ir no cartório, diante de um juiz de paz, para ele oficializar o ato. É a mesma coisa. Quero ser salvo, servir a Jesus, eu tenho que sair do meu banquinho aí, vir aqui na frente
e levantar a mão e dizer: eu quero aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Aí é um ato válido. O que vai acontecer? Humanamente nada. Você não fica mais poderoso, ninguém vai te empurrar no chão, te envergonhar, não. A única coisa que acontece é uma mudança no plano espiritual. É como se tivesse uma plaquinha sobre você dizendo assim, ó: outrora um filho perdido. Aí você levanta a mão, aceita Jesus, tem uma plaquinha nova dizendo o seguinte: agora pertence a Jesus Cristo de Nazaré. É isso que acontece. É isso que acontece. Você não vai ficar mais perfeito, nem mais santo. Você vai ficar agora tendo a ideia e o pensamento que você é alguém salvo em Cristo Jesus. Outra percepção. Como que eu sei? Olha para mim, como que eu sei se eu sou salvo ou não? Eu gosto de fazer isso porque te faz pensar. Feche seus olhos aí agora. Como descobrir se eu sou salvo ou não? Faz essa pergunta para si mesmo: sou salvo? Se hoje eu morrer aqui agora, eu vou para o céu morar com Jesus? Faz essa pergunta para si mesmo. Gerou dúvida? Você não é salvo, porque salvação não é passivo de dúvida. Salvação é passivo de convicção em Cristo Jesus. É passivo de entender que não é pelos seus méritos ou pelos seus acertos ou erros. É passivo de entender que foi a morte na cruz do Calvário que deu para você a oportunidade de vida, vida em abundância. Existe alguém nessa manhã que, ouvindo essa mensagem, quer fazer uma aliança com Jesus? Levante sua mão, que nós vamos apenas orar por você e concretizar esse ato aqui na frente. Existe alguém aqui nessa manhã que quer fazer uma aliança com Jesus? Levante sua mão, que nós vamos apenas orar por você e concretizar esse ato. Existe alguém? Todo mundo salvo? Todo mundo salvo? Ah, glória a Deus. Aleluia. Amém. Existe mais alguém nessa manhã? Vocês tinham que dar um glória a Deus assim, né? Diz que no céu há festa quando um se converte. É. Vou orar para vocês aqui agora. Aê, Luquinha. Filho de crente não é crente não, tem que ser Jesus, tá vendo? Filho de crente não é crentinho. Tem que levantar a mão e aceitar Jesus. Vocês podiam dar um glória a Deus de verdade, falar assim: glória a Deus, aleluia. Está acontecendo aqui algo tremendo, irmãos. Aleluia. Mais alguém? Aleluia. Aleluia. Vem cá, Deus, acompanhar ela. Essa oração assim em nome de Jesus. Fala: Senhor Jesus, nessa manhã eu faço um compromisso publicamente
dizendo que o Senhor é o Deus da minha vida, exclusivamente. Peço para que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Não permita que eu perca o Senhor da minha vida. Que toda vez que eu pensar em distanciar do teu caminho, que o teu Espírito Santo me constranja e me volte ao eixo novamente, em nome de Jesus. A igreja, dê um abraço neles aqui. A igreja. Alguns irmãos, abraça esses irmãos aqui em nome de Jesus. Aleluia. Me ama, Ele 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 me ama. Aleluia. Ele me amou. Ele me ama. Ele me ama. Você pode levantar a sua voz e cantar isso? Diga isso. Ele me ama. Aleluia. Amém, queridos. Você foi abençoado essa manhã. Que o Espírito Santo possa completar mais e cada vez mais a palavra dele ao seu coração. Quero declarar sobre a sua vida nessa manhã que a sua semana será uma bênção. Portas que estavam fechadas se abrirão pela autoridade do nome de Jesus. Dores no corpo sairão, porque o nome de Jesus continua e continuará curando, transformando, libertando e trazendo cura, seja ela física ou emocional. Amém? Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Vai em paz. Beijo no coração. Deus abençoe. Amo vocês. Deus abençoe.